Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, em glória eu verei, onde a dor e a morte nunca, nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim.
Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus, irmãos. Mais uma vez estamos reunidos para nós termos o estudo de professores da Escola Bíblica Dominical, e hoje sendo transmitido num dia diferente, na sexta-feira, porque amanhã nós não poderemos ter o estudo aqui às 15 horas por os motivos que os irmãos já estão sabendo quais. Pois bem, nós vamos dar início ao nosso estudo de professores. Estamos estudando esse trimestre sobre dons espirituais e dons ministeriais. E nós que cremos no batismo com o Espírito Santo e cremos também nos dons espirituais, então essa lição, ela vem como um incentivo, uma motivação para nós buscarmos os dons espirituais nas nossas vidas. E a gente sempre começa esse estudo trazendo uma palavra de esclarecimento para os irmãos cessacionistas, ou seja, aqueles que não creem nos dons espirituais. Nós respeitamos muito o seu entendimento, mas nós cremos nos dons espirituais para os nossos dias. Então, a gente diz que a gente não abre debate sobre o assunto, porque nós cremos, e com muito respeito a vocês que não creem, essa lição, ela é voltada não com o interesse de fazer aqueles que não creem, mas apenas para motivar aqueles que creem a buscar mais ainda os dons espirituais. Nós já vimos em lições passadas, na primeira lição, e deu dons aos homens, é quando Deus resolve distribuir dons aos homens. Já vimos na lição número 2 passada o propósito dos dons espirituais, e nós vimos que os dons espirituais não têm o propósito de elitizar o crente, de tornar o crente numa posição superior em relação àquele que não é usado nos dons espirituais. O propósito é edificação, exortação e consolação. E a lição que vamos estudar no próximo domingo é a lição número 3, dons de revelação. E o texto áureo diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14 e o versículo 26. A verdade prática diz assim: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Então, os dons de revelação são imprescindíveis porque vivemos um tempo marcado pelo engano, e os dons espirituais, ele vai bloquear esse engano. A nossa leitura bíblica em classe, convido os irmãos presentes a estar em pé. Primeira parte está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 10, que diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. A segunda parte está em Atos capítulo 6, versículo 8 ao 10, que diz assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. A segunda parte está em Daniel capítulo 2, terceira parte quer dizer Daniel capítulo 2, versículo 19 ao 22. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Glórias a Deus. Grandioso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a bênção do Teu Espírito Santo para essa aula. Abra nossa mente, o nosso coração, para compreendermos a Tua palavra
E para que essa lição não seja apenas, ó Deus, uma lição teórica, mas uma lição prática para nossas vidas e para a vida da tua igreja, para que os dons espirituais possam fluir em nosso meio e em nossas vidas, para que assim o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus te pedimos, agora e para sempre. Amém e amém. Pois bem, irmãos, a nossa lição número 3 vai falar sobre dons de revelação. E nós vamos ver que a maioria dos estudiosos, eles classificam os dons espirituais que estão em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10, em 3 categorias. E quando esses dons de Coríntios 12 são classificados em 3 categorias, não é aqui para quantificar os dons, porque nós sabemos que os dons espirituais são diversos, são muitos, mas é exatamente aqui para classificá-los mesmos numa categoria que vai facilitar o nosso entendimento. Por exemplo, nós temos a primeira categoria dos dons, que são os dons de revelação, que envolve palavra da sabedoria, palavra da ciência e o discernimento de espírito. Nós temos a segunda categoria, que são os dons de poder. Nesses dons estão inclusos o dom da fé, o dom de curar e o dom de operação de milagres ou operação de maravilhas. E temos a terceira categoria, que são os dons de elocução ou expressão, que são os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação de línguas. Nessa lição, especificamente, nós vamos estudar a primeira categoria desses dons, que é os dons de revelação. Então, o que nós veremos nessa lição? Primeiro, vamos ver qual o conceito de dons de revelação. Então, nessa lição, vamos estudar a primeira categoria, dos dons espirituais, que são os dons de revelação. Veremos, então, o conceito de dons de revelação, o que são dons de revelação. Nós vamos ver também o objetivo e o propósito dos dons de revelação. Então, depois que nós entendermos o que são dons de revelação, vamos ver quais são os objetivos e propósitos desses dons. Vamos ver quais são esses dons e vamos ver a necessidade e a importância dos dons na categoria de dons de revelação. Então, são esses assuntos que nós vamos ver na lição de hoje, abordando essa primeira categoria teológica dos dons, que é os dons de revelação. Lembrando que o objetivo aqui não é quantificar, mas apenas dividir nesse tipo de dons, para ficar melhor o entendimento acerca dos dons espirituais. Então, vamos lá sobre os dons de revelação. Então, o primeiro dom, que é classificado como dentro da categoria de dom de revelação, é o dom da palavra da sabedoria. Dons de revelação são manifestações da parte de Deus para revelar aquilo que está oculto e escondido, e para trazer a revelação da vontade de Deus. Esse é o conceito de dons de revelação. E o primeiro dom dessa primeira categoria de dons de revelação é a palavra da sabedoria. A um é dado a palavra da sabedoria. Então vamos lá. Primeiramente, qual é o conceito do dom de palavra da sabedoria? Então esse é o primeiro dom dentro dessa categoria de dons de revelação. Conceito do dom da palavra de sabedoria. Sabedoria, a palavra da sabedoria, é uma capacitação divina, sobrenatural, que acontece mediante uma ação direta do Espírito Santo na vida do crente, tornando esse crente capaz de resolver problemas que, aos olhos de todos, são problemas insolúveis, são problemas impossíveis de serem resolvidos, e também capacita essa pessoa que é usada nesse dom para tomar decisões sábias, diante de circunstâncias extremas, diante de circunstâncias difíceis. Ou seja, a pessoa está diante de uma situação que ela precisa tomar uma decisão, mas ela não sabe como tomar essa decisão, é uma circunstância difícil, mas quando a pessoa, ela é usada nesse dom da palavra da sabedoria, ela recebe da parte de Deus uma capacitação para tomar essa decisão, para resolver um problema que para todos parece difícil,
mas que se torna fácil para essa pessoa que é usado no dom da sabedoria. Olha o que o apóstolo Tiago vai dizer em Tiago capítulo 1 e o versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, não duvidando que lhe será dada. Por quê? Porque a sabedoria como dom, ela não se trata de uma sabedoria humana que é adquirida nos livros, nas universidades, nas faculdades. Isso não é sabedoria divina. E muito menos se trata da inteligência humana. Por quê? Nós já aprendemos isso em lições passadas. A inteligência é inata ao ser humano. Ou seja, o ser humano já nasce inteligente, faz parte da sua natureza. Só que uns desenvolvem mais do que o outro a sua inteligência. Mas a sabedoria divina não, ela como dom, ela só vem da parte de Deus. Então você pode estudar na melhor faculdade do mundo, que você vai adquirir conhecimento e você vai desenvolver a sua inteligência, mas a sabedoria divina como dom não. Por quê? Porque ela não se adquire nos bancos das universidades, ela não se adquire nos livros, não se adquire em nenhuma matéria secular, ela vem diretamente da parte de Deus. Ainda Tiago capítulo 3, versículo 17, olha o que ele vai dizer sobre isso. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Olha só, a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente o quê? Repete para mim, irmãos aqui. Ela é primeiramente o quê? Pura. Pura, primeiramente pura. Significa o quê? Que a sabedoria como dom que vem da parte de Deus, ela é pura. Ela não envolve a maldade, ou seja, a inteligência humana é capaz de inventar armas para a destruição do próprio ser humano. Mas a sabedoria que vem de Deus não. Por quê? Porque ela é o próximo passo agora. Ela é pura e é o quê? Ela é pura e depois pacífica. Pacífica, ela promove a paz. A inteligência do homem promove a guerra, mas a sabedoria de Deus, vinda de Deus como dom, ela promove o que? A paz. O homem, ele vai inventar armas e mais armas, mas aquele que é sábio jamais inventará uma arma. Por quê? Porque a sabedoria que vem do alto, é a sabedoria como dom, ela é pura, ela é pacífica. Terceiro, ela é o quê? Moderada. Ela é moderada, sem exageros, não se preocupa em exibir-se. Quarto, tratável. Ela é tratável. Quinto, cheia de misericórdia. Cheia de misericórdia. O homem inteligente, ele não tem misericórdia, mas aquele que tem a sabedoria, ele tem a misericórdia. Então essas são as características dessa sabedoria como dom da parte de Deus. Repito, o homem vai poder estudar na melhor universidade do mundo, que ele jamais vai conseguir alcançar essa sabedoria. Essa é a sabedoria como dom espiritual que vem da parte de Deus. Então quem tem, ou quem é usado nesse dom da sabedoria, ele é capacitado para resolver problemas, para tomar decisões que muitos inteligentes jamais conseguiriam tomar. Vamos ver alguns exemplos aqui deste dom da sabedoria manifestado primeiramente lá no Antigo Testamento. Já no Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus, ele concedia a alguns homens lá do seu povo essa sabedoria que vem do alto, sabedoria para executar tarefas, sabedoria para tomar decisões, para orientar. E por mais inteligente que o homem fosse,
ele não conseguiria fazer essas coisas, tomar essas decisões, se ele não fosse usado com a sabedoria que vem do alto. Então vamos dar exemplos agora da sabedoria no Antigo Testamento e depois também a sabedoria no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento nós temos muitos exemplos da manifestação desse dom da sabedoria, que repito, que é diferente da inteligência. A inteligência, ela é inata e é desenvolvida. A sabedoria de Deus como dom, ela é dada por Deus e única e exclusivamente por Deus. O primeiro exemplo que nós temos, que lembramos, é de Bezalel e Aholiabe. A Bíblia vai dizer que esses dois homens, eles foram capacitados por Deus com sabedoria e com habilidades para executar as obras do tabernáculo. Os irmãos vão se lembrar que Deus deu sabedoria e capacitou esses homens para poder fazer toda a obra de ouro, de bronze, de prata. Deus deu uma habilidade e sabedoria a eles para poder fazer isso e também para supervisionar os demais trabalhadores que trabalharam ali naquela construção. Êxodo capítulo 31, versículo 2 ao 6, vai falar sobre isso. Eis que eu tenho chamado por nome Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi de Espírito de Deus e de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre. Então está aí, Deus capacitou esses dois homens. O versículo 6 ainda, na parte B, vai dizer que eles também foram responsáveis por supervisionar os outros homens. Então, nós observamos que o texto é bem claro, que Deus deu sabedoria e capacitou esses homens. Significa que por mais inteligente que eles fossem, eles não conseguiriam fazer isso. Por quê? Porque foi algo que veio da parte de Deus. Um outro exemplo, aí não vamos ler porque é muitos versículos, mas você vai se lembrar, trata-se de José, filho de Jacó, que nós conhecemos como José do Egito. Ele vai interpretar os sonhos que Faraó teve, aí nós vamos, quando chegar no dom de interpretação, vamos ver também, mas além de interpretar os sonhos que Faraó teve, ele vai dar orientações para Faraó, para que o Egito se preparasse para o período de fome que viria. Ou seja, não vamos contar a história porque o tempo não dá, mas estamos falando para professores, então você vai se lembrar. O Faraó teve sonho das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigos de milhos magros, né, ricos, enfim, você conhece a história. Mas o mais interessante é que Deus revestiu José de sabedoria, não apenas para dar interpretação, porque na interpretação, José na verdade traz um problema. Olha, Faraó, vai acontecer isso, mas e aí? O que nós temos que fazer para resolver o problema? Então, é nesse momento que se manifesta na vida de José o dom da sabedoria. E José então passa orientações para Faraó, para que Faraó, ele arrecadasse ou ajuntasse o maior número de alimento que ele pudesse no tempo da bonança, para que quando chegasse o tempo, né, de faltar, de seca, o Egito estivesse abastecido. E ele vai dizer, então Faraó, procura um homem para que administre isso e para que o Egito não passe pela fome. É quando o Faraó disse, onde iremos achar um homem como você, né, em que haja o Espírito de Deus? Então percebemos ali que diante de uma circunstância extrema, José é usado no dom da sabedoria para trazer orientação para Faraó, e assim o Egito ficou protegido contra a fome. Um outro exemplo clássico é Salomão, e nem precisamos entrar em detalhes. Salomão, ele vai julgar com sabedoria a difícil causa das duas mulheres. Quem não se lembra desse caso? Quando duas mulheres tiveram filhos, é isso? E no decorrer da noite, uma se deitou sobre o seu filho morreu, e de formas que ela trocou o filho durante a noite. Quando a mãe acordou e viu seu filho morto, ela viu que não era o dela, e começaram a discutir, levaram o caso para o rei. E quando chegou diante do rei Salomão,
que elas contaram a situação ali que estava acontecendo, meus irmãos, analisem comigo, não havia jeito de solucionar aquilo. Se fosse hoje, seria muito fácil. Como seria solucionar esse problema hoje? Os irmãos sabem como? DNA. Mas não existia DNA naquela época. E criança, bebê, tudo se parece com a outra mesmo. Então foi quando Deus usa Salomão no dom da sabedoria. E ali Salomão então, ele manda um soldado partir a criança no meio. E a mãe verdadeira diz, não, se for para fazer isso, deu o filho para outra, mas não faça isso. E a outra que não era a mãe não disse, se for assim, pode partir no meio. Foi quando Salomão disse, olha, pega a criança e dê para outra mãe, porque essa é a mãe verdadeira. Então isso se resolveu o quê? Com sabedoria. Uma situação difícil que só conseguiu se resolver pelo dom da sabedoria. Então, o dom da sabedoria funciona assim, em circunstâncias difíceis, em que decisões precisam ser tomadas, em que orientações precisam ser passadas, em que tarefas precisam ser realizadas. Aí quando a pessoa é usada no dom da sabedoria, ela vai receber da parte de Deus a revelação de como ela vai fazer. Por isso que esse dom, ele está na categoria do dom de revelação, porque ali irá se manifestar como aquela situação vai ser resolvida ou o que deve fazer. Esses são 3 exemplos apenas do dom da sabedoria ali no Antigo Testamento. Pois bem, agora vamos ver a manifestação do dom da sabedoria no Novo Testamento. Eu sei que muitos irmãos vão se lembrar de outros fatos no Antigo, mas não podemos pegar todos, apenas alguns. Então, no Novo Testamento, vamos ver a manifestação da palavra da sabedoria. Por que palavra da sabedoria? Porque ela se manifesta também por expressão, ela se manifesta também por palavras, não é isso? Um grande exemplo no Novo Testamento é quem? Estevão. Quando Estevão ele vai pregar a palavra de Deus, e ele faz a explanação das Escrituras, isso antes do seu apedrejamento, a explanação das Escrituras feita por Estevão, foi feita com tanta sabedoria, com tanta autoridade, que os ouvintes ali foram despertos pela inveja. Alguns sábios ali da sinagoga, que se diziam sábios, que se diziam, né, que tinham sabedoria, eles ficaram com inveja de Estevão, devido à sabedoria com que Estevão fazia a pregação da palavra. Vamos ler Atos capítulo 6, versículo 9 e 10 para nós vermos. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Estão vendo só? Então eu vou repetir aqui que eu vou falar no microfone do irmão. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, porque no momento em que Estevão pregava, ele era usado no dom da sabedoria, na explanação das palavras. E muitas vezes é assim que acontece. O dom da sabedoria, muitas vezes, ele manifesta na pregação da palavra, quando era ministrada com sabedoria. Então, no Novo Testamento, nós temos o exemplo de Estevão, ainda temos o exemplo do próprio apóstolo Paulo, e nós observamos que em todos os escritos de Paulo, nós vemos ali a sabedoria que Deus concedeu a ele. Quando você pega todas as suas cartas que ele escreveu, você vê ali que nenhum homem inteligente conseguiria escrever o que Paulo escreveu, mas um homem com sabedoria sim. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e o versículo 8. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens,
mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Olha só o que Paulo fala sobre isso. Olha só, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e de poder. E ele vai dizer ainda que uma sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, ou seja, nenhum príncipe deste mundo conheceu essa sabedoria que vem de Deus. Por quê? Porque ela é um dom de Deus. Ela não é algo que se consegue, com a sua posição social. Não, ela vem exclusivamente de Deus. Então Paulo deixou bem claro que as suas pregações, os seus ensinos, não foram com sabedoria humana, não foram pela inteligência, porque a sabedoria humana é a inteligência, não foram pela inteligência, mas foi com a sabedoria de Deus, a sabedoria que estava escondida, a sabedoria que é concedida diretamente por Deus. Então, o que nós podemos observar nesses exemplos de sabedoria no Antigo e de sabedoria no Novo Testamento, nós podemos ver a necessidade que nós temos da sabedoria, a necessidade e a importância do dom da sabedoria, porque é um dom que ele se manifestava lá no Antigo Testamento e que se continua se manifestando no Novo e que precisa se manifestar também na vida de cada um de nós. E por que o dom da sabedoria é importante e é necessário? Primeiro, porque o dom da sabedoria é de grande valor ao pastoreio, na administração, na liderança. Um líder, um pastor, é necessário que ele busque o dom da sabedoria, porque o dom da sabedoria será de grande valor no seu pastoreio, será de grande valor na sua liderança. Quantos que por falta de sabedoria conduzem mal o rebanho que Deus colocou na mão dele? Segundo, a sabedoria é de grande valor na tarefa de aconselhamento em situações que demandam uma orientação. A pessoa que é usada no dom da sabedoria é uma pessoa apta para dar conselhos, é uma pessoa apta para orientar as outras pessoas. Por quê? Porque ele vai orientar e ele vai aconselhar segundo a revelação de Deus. Ele vai orientar e aconselhar segundo a direção de Deus. Então o dom da sabedoria é de grande valor, porque pessoas serão capacitadas para aconselhar e para orientar as outras pessoas em situações difíceis. Terceiro, o dom da sabedoria proporciona uma compreensão da profundidade da sabedoria de Deus, e além de tudo nos ensina a aplicar a sabedoria em todas as áreas da nossa vida e no serviço de Deus e na pregação do Evangelho, porque até na pregação do Evangelho é necessário a sabedoria. Vemos o exemplo de Estevão, vemos o exemplo do próprio apóstolo Paulo. Quando uma mensagem, uma pregação, ela é ministrada com sabedoria, ou através do uso do dom da sabedoria, você vê a diferença. Foi assim com Estevão, foi assim com Pedro, ali no Atos capítulo 2, depois do derramar do Espírito, quando ele prega a palavra. E a sabedoria também é importante, porque ela vai ser aplicada em todas as áreas da nossa vida. Como estamos dizendo aqui, irmãos, há momentos em que a inteligência não vai resolver. Há momentos na vida em que você pode ser formado na melhor faculdade, que você pode ter mestrado, que você pode ter MBA, pode ter tudo o que for, mas a única coisa que vai te dar uma direção é a sabedoria. Então, o dom da sabedoria, ele é um dom necessário e importante para cada um de nós. E o dom da sabedoria, por ser um dom de concessão, nós aprendemos isso, que os dons espirituais como um todo, eles são dons de concessão, não são nossa propriedade.
Sendo assim, não somos donos do dom, somos usados no dom. Então, por ser um dom de concessão e não propriedade, não significa que a pessoa mais tarde não possa cometer erros. Porque o grande problema de muitos é entender como um homem como Salomão entrou pelo caminho que entrou. Porque nós sabemos que Salomão foi considerado o homem mais sábio da terra. No entanto, no final da sua vida, Salomão entrou por caminhos que não deveria entrar. Arrumou mulheres idólatras, entrou pelo caminho da idolatria. Então, como pode uma pessoa que recebeu sabedoria da parte de Deus errar como Salomão errou? Exatamente por isso, porque o dom não é propriedade nossa, é uma concessão da parte de Deus. Então não significa que a pessoa que é usada, ela não tem no sentido de posse, ela tem no sentido de ser usada. Não significa que uma pessoa que é usada no dom da sabedoria, que ela não vai errar lá na frente. Por quê? Porque o dom da sabedoria, ele não garante a salvação. O dom da sabedoria não garante a salvação de ninguém. E a pessoa, durante a sua vida, se ela não vigiar, mesmo que ela seja usada no dom da sabedoria, ela pode cometer erros. Por quê? Porque os dons espirituais é uma manifestação. Não é algo que eu uso quando eu quero, é algo que se manifesta quando o Espírito Santo quer. Então, por isso que, mesmo sendo usado no dom da sabedoria, a pessoa pode cometer erros. Então, como funciona um dom? Ele vai se manifestar para uma necessidade específica. Ele vai se manifestar para um momento específico. Mas não significa que você está imune ao pecado. Não significa que você está isento de cair se você não vigiar. Então, por isso precisamos entender que os dons espirituais e o de sabedoria não significa que a pessoa não vai errar mais tarde. Por quê? Porque ele precisa estar vigilante, porque o dom da sabedoria não garante essa posição. O dom da sabedoria garante que ele vai tomar decisões certas na hora que precisar, que ele vai orientar alguém, que ele vai aconselhar alguém, que ele vai saber resolver uma situação que parece impossível para todos, mas não significa que não vai garantir que ele vai nunca mais errar. Por quê? Porque o erro está relacionado à vigilância, e se não for vigilante, evidentemente a pessoa ela erra. Então, por isso o dom da sabedoria, ele é importante para as nossas vidas. Amém, irmãos? Tranquilo até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida que os irmãos tenham? Os irmãos podem se manifestar, ou alguma participação, os irmãos têm a oportunidade de se manifestar antes de passarmos para o próximo tópico, que é a palavra da ciência. Amém? Tranquilo então? Pois bem, então nós já vimos no primeiro tópico o primeiro dom da primeira categoria dos dons de revelação, que é a palavra da sabedoria. O segundo dom da primeira categoria dos dons de revelação é a palavra da ciência. Qual que é o conceito do dom da palavra da ciência? Então, o dom da palavra da ciência é uma capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para esse conhecer e saber de fatos e circunstâncias que estão ocultas. Então, o dom da palavra da ciência é aquela capacidade que o Espírito Santo concede a alguém para ele ter conhecimento daquilo que está o quê? Oculto, daquilo que está escondido. Por isso que esse dom está na categoria de dons de revelação, porque ele vai trazer à tona aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. E não se refere aqui ao conhecimento científico ou disciplina escolar. Ou seja, o dom da palavra da ciência não se trata do conhecimento secular, não se trata do conhecimento, não se trata de você ter um conhecimento científico, não se trata da ciência, que é uma disciplina que você estuda na escola, não. A ciência, a palavra ciência quer dizer conhecimento, mas conhecimento do quê? Conhecimento daquilo que está oculto, conhecimento daquilo que está escondido. Esse é o dom da palavra da ciência, a capacidade que alguém recebe da parte de Deus de tomar conhecimento daquilo que está oculto. E como é que esse dom, ele se manifesta? Olha, ele se manifesta por meio de sonho. Nós temos exemplos na Bíblia diversos,
de Deus trazendo ao conhecimento do homem aquilo que estava oculto por meio de sonho. Ele se manifesta por meio de visão, temos exemplos na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo. Ele se manifesta também por meio de revelação, vamos dar exemplos aqui depois também, e sendo esse conhecimento propiciado diretamente por Deus, aquele que é usado nesse dom, chamado palavra da ciência, do conhecimento daquilo que está oculto. Então, esse dom da ciência significa conhecimento do que? Daquilo que está oculto. Como se manifesta? Se manifesta por meio de visão, por meio de revelação, por meio de sonho e por meio também da própria palavra de Deus. Porque através da própria palavra de Deus, a vida de alguém é revelada. Então esse dom da ciência também se manifesta através da pregação da palavra, porque tem mensagens que são pregadas, é como se o pregador soubesse a vida da pessoa. O que é isso? É o dom da ciência se manifestando através da ministração da palavra. Então, através deste dom de ciência, o crente penetra nas profundezas do conhecimento de Deus, daquilo que está oculto e que Deus está trazendo a revelação à tona. Efésios capítulo 1, versículo 17 ao 19, é o que diz lá: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Está vendo? Que o Senhor Deus vos deu espírito de conhecimento e de revelação. Você passa a ter conhecimento das profundezas de Deus. Então o dom da palavra da ciência, ele é considerado como um dom de revelação, exatamente porque a ciência fala de um conhecimento daquilo que está oculto, daquilo que está escondido. E quais são as características e a função desse dom da palavra da ciência, que é o conhecimento daquilo que está oculto? Primeiro, vamos lá, o dom da ciência, ele é concedido para servir em necessidade especial, para ocasiões especiais, como e quando bem parecer ao Espírito Santo. Assim como os demais dons, o dom da ciência, que é o conhecimento, ter conhecimento daquilo que está oculto, ele vai se manifestar para ocasiões especiais e em necessidades especiais, quando bem parecer ao Espírito Santo. Não significa que você vai ter conhecimento daquilo que está oculto quando você quiser ter. Significa que você terá conhecimento daquilo que está oculto quando o Espírito Santo quiser que você tenha, para uma ocasião especial, para uma necessidade especial. Outra característica importante é que o dom da ciência não tem nada a ver com a adivinhação. Não é você adivinhar a vida da pessoa, não é você adivinhar o que está acontecendo, não. O dom da ciência, que se manifesta através de sonho, revelação, visão e pela própria ministração da palavra, não tem nada a ver com adivinhação, não é tentar adivinhar a vida da pessoa, como muitos fazem, né? Lança uma suposta revelação no meio da igreja, como se quisesse adivinhar a situação das pessoas. Quando se trata do conhecimento daquilo que está oculto, o dom da ciência, ele vem com profundidade e não com superficialidade. Por exemplo, há muitos lugares que você vai, às vezes, que o pregador diz assim: olha, o Espírito Santo está me revelando que aqui em nosso meio tem uma irmã com problema financeiro. Meus irmãos, quem não tem problema financeiro nessa vida? E no meio da multidão, quem não vai ter? Então, que conhecimento do oculto é isso? Superficial, genérico? Não. O dom da ciência, que é trazer o conhecimento daquilo que está oculto, é algo mais profundo. Não tem a ver com adivinhação, não tem a ver com a busca por descobrir significados ou mistérios bíblicos. Isso é curiosidade humana.
não tem a ver com descobrir quem vai ser as duas testemunhas, será Elias e Moisés, Moisés e Enoque, Enoque e Elias, quem vai ser, não tem a ver com isso, não tem a ver com tentar descobrir qual foi o peixe que engoliu Jonas, foi baleia, não foi baleia, não tem a ver com isso. O dom da ciência tem a ver com a profundidade de uma revelação daquilo que está oculto, que está escondido, que somente Deus tem acesso. Terceira característica importante é que o dom da ciência, que é trazer o conhecimento daquilo que está oculto, não visa servir a propósitos triviais. Olha só, a imagem que você deve estar vendo na sua casa, está mostrando um homem dizendo para a irmã: irmã, Deus me revelou, a irmã está grávida. Olha só como aqui é uma coisa trivial. Deus me revelou que essa criança que a irmã está esperando, se não for mulher, será um varão. Mas é óbvio, uma mulher grávida, se ela não tiver menina, vai ter menina. Que revelação que é essa? Mais besta, mais idiota. O que é isso? Isso prova que não tem nada a ver com o dom da ciência. Até então, se a irmã não fez o exame lá de ultrassonografia para saber o sexo da criança, até então é uma informação que está oculta. Aí o indivíduo está dizendo para ela que se não for a menina, vai ser um menino, mas é óbvio que vai ser isso mesmo. Então o dom da ciência é algo mais profundo, é algo que vai mais além, não serve aí para propósitos triviais, não. E nem substitui a palavra de Deus como revelação de Deus ao homem, jamais. Não, nenhum dom espiritual, nenhum dos dons espirituais que estamos estudando substitui a palavra de Deus. A palavra de Deus é a maior revelação de Deus ao homem, e jamais vai ser substituída por nenhum tipo de dom. Por isso que dons espirituais, e principalmente os dons na categoria de dons de revelação, a igreja não pode ser dirigida por dons espirituais, a igreja não pode ser guiada por dons espirituais, não. A igreja, ela tem que ser guiada e dirigida pela palavra. É a palavra de Deus que vai guiar a igreja, é a palavra de Deus que vai dirigir a igreja. Jamais dons espirituais podem dirigir uma igreja, mesmo porque esse dom espiritual pode não ser da parte de Deus, como vimos aqui, vamos ver daqui a pouco. Então, é importante o dom da ciência e do conhecimento, mas entendendo que é profundo, é algo que vai mais além. Vamos ver aqui alguns exemplos lá do dom da ciência no Antigo Testamento. Vamos lá. Primeiro, lá no Antigo Testamento, nós temos um exemplo lá do dom da ciência, que é o conhecimento daquilo que está oculto. Lembre-se, primeiro, o profeta Eliseu. Na vida do profeta Eliseu, nós vemos Eliseu sendo usado no dom da ciência, quando ele desmascara Geazi, quando Geazi cobiça os bens de Naamã. Você lembra? Naamã foi curado, e Naamã ofereceu ouro e outros presentes mais para Eliseu, e Eliseu recusou, falou: não quero, fica o teu presente para ti. Mas Geazi cresceu os olhos, e numa oportunidade que ele teve, ele fugiu da presença de Eliseu e correu até Naamã e recebeu os presentes de Naamã, coisa que Eliseu tinha recusado, e não falou para Eliseu. Ele fez isso escondido, mas olha o que aconteceu: Deus revelou para Eliseu, desmascarou Geazi. Segundo Reis capítulo 5, versículo 25 e 26. Então ele entrou e pôs-se adiante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? E disse: teu servo não foi a nenhuma e nem outra parte. Porém, ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou sobre o seu carro a te encontrar? Era isso ocasião para tomardes prata, e tomardes vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, bois, servos e servas. Está vendo só? Geazi cresceu os olhos naquilo que Eliseu tinha recusado como presente, e resolveu aceitar escondido de Eliseu. Quando ele se apresentou diante de Eliseu, Eliseu perguntou: de onde você está vindo, Eliseu? Não, Geazi: eu não estou vindo de lugar nenhum. Aí, naquele momento, ele é desmascarado,
E ele vai dizer para Geazi: olha, a lepra que era de Naamã agora vai passar para você. Então vemos que Eliseu não sabia daquilo que Geazi estava fazendo, mas pela manifestação da ciência, que é a revelação daquilo que está oculto, é o conhecimento daquilo que está escondido, Eliseu desmascara Geazi naquela situação. Outro exemplo é quando Deus revela para Eliseu os planos de guerra do rei da Síria. E esse texto é interessante porque o rei da Síria, ele empreendia uma guerra ali contra o povo, mas ele não conseguia, porque alguém passava informação para o exército inimigo. E quem passava a informação? Era Deus que revelava para Eliseu os planos de guerra do rei da Síria, e o rei da Síria não conseguia vencer seus inimigos. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 12, olha só que interessante isso. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Cama de dormir. Ou seja, o rei da Síria dormindo, e Deus revelava para Israel tudo o que o rei da Síria estava tramando para pegar Israel de surpresa. O que é isso? Revelação. Aquilo que estava oculto para Israel, que estava escondido, Deus revelava por meio do profeta Eliseu. Então, um exemplo maravilhoso. Outro exemplo também é quando Eliseu ele teve conhecimento sobre a cura do rei da Síria, Ben-Hadad, e de sua sucessão ao trono. Não vamos ler aqui para economizar tempo, mas aqui Deus revela para ele sobre a cura do rei da Síria, e revela também sobre a sucessão ao trono, que o rei da Síria iria passar para outro. Então esse é um exemplo clássico do dom da ciência no Antigo Testamento. Ainda outro exemplo, o profeta Daniel. O profeta Daniel, ele recebeu a revelação do sonho que Nabucodonosor teve, que havia esquecido. O que é mais profundo ainda, todos conhecemos essa história. O rei Nabucodonosor teve um sonho daquela estátua, aquela coisa toda, não é isso? E o rei esqueceu o sonho. Mandou chamar todos os sábios do seu reino e disse: olha, eu tive um sonho e eu preciso que vocês me deem interpretação. Qual foi a palavra dos sábios? Olha, rei, nos conte o sonho, que nós vamos te dar a interpretação. O rei falou: não, vocês vão ter que me contar o sonho que eu tive, porque eu esqueci do sonho. Vocês não são sábios? Então me conte o sonho vocês e me dê a interpretação. Ninguém seria capaz de fazer isso, porque somente por revelação divina. Era um fato escondido. Como eu vou adivinhar um sonho que você teve, com detalhes? Não tem como, isso é impossível. Mas não é impossível para Deus. Então Deus, ele revela para Daniel à noite, no sonho, numa visão, o sonho que o rei Nabucodonosor teve. Revelou o sonho que ele teve, irmãos. Isso é magnífico. Somente por Deus isso é capaz. Mas Deus fez isso através desse dom da ciência, que é trazer ao conhecimento aquilo que está oculto. Daniel recebeu de noite numa visão a revelação do sonho que o rei teve, e depois ainda deu a interpretação do sonho para o rei. O que é isso? Dom da ciência. Mas vamos agora para o Novo Testamento, porque ainda no Antigo nós temos o exemplo de Samuel. Quando Samuel, Deus revelou para Samuel onde estavam as jumentas de Saul. Está lá em 1 Samuel 9, 3, do 3 até o 20. Ainda quando Deus manda Samuel ungir Davi como rei,
que foram passando lá os rapazes, e quando chegou em Davi, Deus falou: esse é o homem que você vai ungir. Tudo isso que? Conhecimento daquilo que está oculto e que somente Deus está sabendo. E no Novo Testamento? No Novo Testamento nós temos o exemplo do apóstolo Pedro. Quando o apóstolo Pedro, no capítulo 5 de Atos, não vamos ler que é muito grande, ele desmascara a mentira de Ananias e Safira. Todos nós conhecemos a história: venderam a propriedade, esconderam uma parte do dinheiro, foram levar até o apóstolo, escondido dos apóstolos, mas o Espírito Santo revelou para Pedro que Ananias e Safira tinham retido parte do dinheiro e estavam enganando eles. Um fato que estava o quê? Oculto, escondido, mas que foi desmascarado pelo dom da ciência, do conhecimento daquilo que estava oculto, pela revelação que Deus dá ali a Pedro através do Espírito Santo. Temos a visão que ele teve também em Atos 10, 9 a 16, você vai ver a imagem aí na sua casa. Não vamos, quando ele teve a imagem, a visão do lençol que descia com os animais, depois você lê a citação para você se inteirar melhor. Mas também, como exemplo no Novo Testamento, do dom da ciência, nós temos o apóstolo Paulo, o naufrágio e a preservação de vidas. Quando Paulo estava sendo levado para Roma, Deus revelou para ele que iria sofrer um naufrágio, mas revelou para ele também que todos aqueles que continuassem dentro do barco teriam as suas vidas preservadas, e ele falou isso para todos que estavam ali: olha, não se preocupem, porque todos que permanecerem dentro do barco, as suas vidas permanecerão salvas, porque um anjo do Senhor me apareceu e me revelou isso. Então vemos aí o que? O dom do conhecimento, da ciência, daquilo que está oculto se manifestando. Temos também Atos 16, 9, o pedido de socorro dos macedônios, e aqui vamos ler Atos 16, 9, quando os macedônios pedem socorro. Como é que Paulo ficou sabendo disso? Atos 16, 9. E Paulo teve de noite uma visão em que apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Está vendo? Paulo teve uma visão em que ele via um rapaz que se apresentava diante dele e dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, eles estavam precisando de ajuda. E como é que Paulo ficou sabendo disso? Por meio do dom da ciência, que veio através de uma visão. Por isso que dissemos que o dom da ciência se manifesta através de sonho, visão, revelação e da própria palavra de Deus. Então esses são os exemplos que nós temos no Antigo e no Novo Testamento do dom da ciência. E repito, é o conhecimento daquilo que está oculto. Amém, irmãos? Tranquilo até aqui? Participações, comentários, dúvidas? Os irmãos têm liberdade. Fala de novo no microfone, irmão, para o pessoal que está em casa poder ouvir o irmão falando, comentando. Veja aí, importante, no caso de Eliseu, nós sabemos que um espião, para ele penetrar e espiar o segredo militar de uma nação, é necessário que ele vá lá para aquele país. E Eliseu, lá de Israel, Deus deu ele sabedoria para que de lá de Israel ele descobrisse o segredo militar do rei da Síria. Eu acho isso muito importante. Ou seja, ele nem precisou ir, né? Porque o espião tem que ir na terra para espionar. Mas como Eliseu, ele foi usado nesse dom da ciência, Deus revelou para ele lá mesmo, em Israel, tudo que o rei da Síria, irmão Ezequias, tudo que o rei da Síria estava falando. Vamos lá, outro irmão vai participar também. Então, o dom da ciência é trazer ao conhecimento aquilo que está oculto e escondido. Ó pastor, nós estamos estudando sobre o dom da sabedoria e da ciência. Esses dons espirituais, a pessoa tem que crer. Às vezes Deus revela a pessoa em sonho, as coisas em sonho da pessoa, e a pessoa não acredita. Ele pensa que está tendo um pesadelo. Isso. Eu vou falar com o senhor uma coisa: Deus já me revelou muitas coisas em sonho e as coisas aconteceram. Isso. Eu vou contar só uma aqui, ou coisas ocultas que o senhor está falando aí. Eu sonhei que um colega meu, ele saiu da terra. Eu subi naquele morro do Lindé ali, ele saiu da terra
e falou assim comigo assim: ô profeta, que dia que tem comida na sua casa? Eu vou jantar lá. E isso eu acordei, e quando a gente sonha, a gente tem que pedir o Espírito Santo a interpretação. Discernimento. Isso. O discernimento. Aí eu pedi e veio o discernimento do sonho, que era para mim ir lá na casa da esposa dele, que mora lá em Venda Nova, para que algo ia acontecer lá. E quando eu cheguei lá, esse marido dela era um demônio que saiu para falar que ia jantar lá, o negócio era lá. Eu cheguei lá e fui falar com ela o sonho que eu tive, e era para ela vigiar. Ela falou assim: é de Deus que você veio cá. E quando ela falou isso, ela falou assim: os meus 2 filhos brigaram, aí um ameaçou o outro de morte. Ah, então entendi, era isso aí. E o que aconteceu? Ela não deu crédito. Passou um mês, aí eu estava no meu serviço, o Espírito Santo tocou de eu ligar para ela. Quando eu liguei para ela, ela foi e falou assim: você não ficou sabendo? Não, sim, não. O que aconteceu? O Diego matou o irmão dele, e quase mata o tio dele também. Eles não vigiaram. E o sonho que Deus me mostrou, através do sonho, aconteceu. Isso aí. Então, isso aí, irmãos. Então, o grande problema é que muitos crentes não creem que Deus fala através de sonhos. E Deus continua falando através de sonhos. Porque os sonhos, visão, revelação, eles fazem parte da manifestação do dom da ciência. E temos outros exemplos bíblicos no Antigo, no Novo Testamento, Deus falando através de sonho, de visão e de revelação, e falando também através da ministração da palavra, conforme dizemos aqui. Então, nós já vimos que o primeiro dom da primeira categoria de dons de revelação é o dom da palavra da sabedoria, e vimos agora o dom da palavra da ciência, que é trazer ao conhecimento aquilo que está oculto e escondido. E o terceiro dom da primeira categoria, dons de revelação, é o dom de discernimento de espíritos ou dos espíritos. Qual que é o conceito do dom de discernimento de espírito? É uma capacidade sobrenatural dada por Deus, que vai identificar a origem e a natureza das manifestações espirituais, bem como dos demais dons. Então, olha só, o dom do discernimento de espírito é aquela capacidade sobrenatural que vai identificar a origem da visão, a origem da revelação que a pessoa falou que teve, a origem do sonho que ela falou que teve, a origem da profecia que ela está entregando. Então, esse dom, ele vai identificar a origem e a natureza de todas as manifestações espirituais. Opa, isso aqui é de Deus mesmo ou é fogo estranho? Olha o que João fala em 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Está vendo só? Provai-se os espíritos de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. E como isso é possível? Através do dom de discernimento de espírito. Agora, é importante nós entendermos que o dom de discernir os espíritos não pode ser confundido com o discernimento corriqueiro e humano. Esse discernimento corriqueiro e humano é a capacidade que o ser humano tem de distinguir entre o bem e o mal, de distinguir entre o certo e o errado, de distinguir ou discernir entre o bom e o ruim, de distinguir ou discernir entre o melhor e o pior. Essa capacidade natural todos nós temos, isso também é inato, isso nasce conosco. Então, quando a Bíblia fala do dom de discernir o Espírito, não está falando dessa capacidade natural de discernimento corriqueiro que nós temos como humanos, não. É algo que vai muito além, é uma capacidade sobrenatural, que ela vai identificar a origem dos demais dons espirituais e também das manifestações espirituais que acontecem. Porque falamos sobre línguas estranhas semana passada, nem toda língua estranha é da parte do Espírito Santo. Muitas línguas estranhas são da parte do homem ou do adversário, mas quem é usado no dom de discernir o Espírito, ele identifica, quando o Espírito Santo quer, ele identifica a origem daquela manifestação. Então a pessoa entregou uma profecia, opa, essa profecia vem de Deus ou vem do adversário? E muitas vezes parece ser de Deus. Eu não sei se os irmãos lembram uma experiência que eu contei de um pastor, que
ele estava no púlpito dirigindo o culto normalmente, quando no meio do culto, levantou uma irmã lá atrás, dessas irmãs que eles falam sapatinho de fogo, no seu de arrumar essa nomenclatura, levantou essa irmã lá atrás e veio, né, marchando pela igreja fora, falando língua estranha, subiu no púlpito, impôs as mãos sobre a cabeça do pastor e falou com o pastor assim: meu filho, confessa o teu pecado. Falou com o pastor da igreja. E o pastor imediatamente levantou e disse: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. E essa irmã caiu endemoniada no púlpito. Então, é preciso ter esse dom de discernir os espíritos. Agora imagine se o pastor não fosse usado nesse dom, até que ele explicar que Genésio não é Anésio, já teria escandalizado, né, a vida dele e o testemunho dele. Então, o dom de discernir o espírito é esse dom, que ele vai além do discernimento humano corriqueiro, ele vai uma capacidade sobrenatural. Por isso que ele é importante, por isso que é necessário, entendendo que 3 são as fontes da manifestação espirituais. Então, por que esse dom é importante? Porque toda manifestação espiritual tem 3 fontes: ou é de Deus, ou é do próprio homem, no caso aí a carne, ou vem do adversário. Toda e qualquer manifestação espiritual na igreja só tem essas 3 fontes: é de Deus, é da carne ou é do adversário. E muitas das vezes, pelo entendimento teológico e pela lógica humana, nem sempre é possível identificar qual a fonte da manifestação. Tem manifestação que você, pelo seu raciocínio lógico, pelo seu entendimento da palavra, você consegue identificar que não é de Deus de cara, nem precisa de ter dom de discernimento. Mas tem manifestações que elas são parecidas com aquelas que vêm da parte de Deus, e são essas manifestações que somente pelo dom do discernimento de espírito é que se conseguirá identificar a fonte. Então o dom de discernimento de espírito vai resolver isso. Tem coisa que a pessoa vai fazer, isso não é de Deus, você pelo seu entendimento da palavra, você sabe que não é de Deus, mas existem muitas manifestações que não. Então o dom de discernimento de espírito é importante, porque primeiro, vai identificar qual fonte que é. Segundo, vai preservar a saúde espiritual da igreja, ou seja, a igreja jamais será enganada. A igreja que tem pessoas usadas nesse dom, ela jamais vai ser enganada por falsos pregadores, jamais vai ser enganada por falsos profetas, jamais vai ser enganada por pessoas que passam uma aparência de espiritualidade, mas não tem espiritualidade nenhuma. Por quê? Porque esse dom vai identificar imediatamente a origem daquela manifestação que a pessoa está sendo usada. Terceiro, esse dom não se trata de habilidade para descobrir falhas alheias, não é um dom para você ficar vigiando a vida dos outros, descobrir falhas alheias, não é isso, mesmo porque o dom, ele se manifesta conforme a necessidade e vontade do Espírito Santo, e esse dom também não nos dá permissão para julgar a vida dos outros, não é para julgar o profeta, é para julgar a profecia, não te dá o direito de você sair julgando a pessoa, não é para julgar aquele que está sendo usado, mas é para julgar a manifestação que está acontecendo por meio da vida dele. Então esse dom, ele é importante, por quê? Porque a igreja jamais será enganada. Se houver alguma manifestação, e que essa manifestação, ela tem uma capa de manifestação da parte de Deus, se não for, quem é usado nesse dom, será identificado imediatamente, e a igreja, ela jamais será enganada. Então, por isso que é importante, para que a igreja não caia nessas armadilhas de modismos espirituais que vão entrando na igreja devagarinho, e vai se misturando no meio do povo de Deus, ao ponto da igreja ser enganada por manifestações que parecem ser de Deus, mas que na realidade não são da parte de Deus. Vamos aos exemplos, para entendermos melhor? Um exemplo bíblico aí desse dom, Paulo, por exemplo. Paulo é um exemplo clássico. Paulo, na sua primeira viagem missionária, quando estava na ilha de Pafos, ele vai identificar e confrontar uma ação diabólica com o objetivo de impedir a pregação do Evangelho. Estava acontecendo ali uma manifestação, está em Atos 13, versículos 5 ao 12, em que Paulo identifica, por meio desse dom
discernir o Espírito, que não era da parte de Deus, e que aquela manifestação estava atrapalhando a pregação do Evangelho. Atos 13, versículos 5 ao 12, vamos ler. E chegados a Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinha também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, e este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficará cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. E então vendo o procônsul vendo que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Pois bem, olha só, Paulo estava ali, havia um procônsul, havia um homem chamado Elimas, o encantador, Paulo pregando para o procônsul ali, e esse Elimas, o encantador, o mágico, um falso profeta, ali atrapalhando, até que Paulo, a Bíblia não fala de que forma que ele estava atrapalhando, mas nos dá a entender o texto, que Paulo, ele sendo usado por Deus, desse dom de discernimento, ele discerniu que aquele homem estava sendo usado pelo diabo para atrapalhar na pregação do Evangelho e na salvação do procônsul. Foi quando Paulo disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, você não vai parar de perturbar os retos caminhos do Senhor. Ele viu em Elimas, o encantador, o próprio Satanás usando aquele homem, e repreendeu aquele homem, e aquele homem ficou cego. E ali o procônsul, quando viu aquele sinal, se converteu imediatamente. Então, um exemplo de apóstolo Paulo aqui, ele pregando o Evangelho. Outro exemplo, nesse dom de discernimento de Espírito, ainda Paulo, na sua segunda viagem missionária, nós vamos ver que lá em Filipos, Paulo, ele vai ter ali a perturbação de uma jovem, e essa jovem, ela ficava andando atrás de Paulo ali, dizendo, acho que é Paulo e Silas, né? Dizendo, esses homens são santos homens de Deus. Olha que interessante, vamos ler isso aqui, é Atos 16 ao 24. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava um grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anuncia o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Obrigado, irmão, está ótimo, obrigado. Olha só que interessante. Então Paulo ali pregando a palavra de Deus, né? Paulo ali pregando a palavra de Deus, e de repente aparece uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e essa jovem começou a dizer uma verdade. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela estava mentindo? Não. Estava dizendo uma verdade, mas uma verdade para massagear o ego de Paulo, para massagear, né, o ego de Paulo, e Paulo se sentir, juntamente com Silas, se sentir o melhoral. E assim ela fez por alguns dias, até que um dia Paulo, ele usado por esse dom de discernimento de espírito, na verdade ele já sabia no primeiro encontro, só deixou para acontecer na hora certa, ele repreendeu aquele demônio e disse: olha,
E vendo, disse-lhe, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. Então ali Paulo, ele foi usado nesse dom para discernir que aqueles elogios que aquela mulher fazia não vinham da parte de Deus, aqueles elogios vinham da parte do adversário. E Paulo repreendeu o demônio que usava aquela jovem, e a partir daquele dia ela deixou também de ser usada na adivinhação. Então o que é isso? Dom de discernimento de espírito. Então é um dom que não nos deixa enganado. Vejamos, irmãos, que aquilo que essa jovem falava era uma verdade, eles realmente eram servos do Deus Altíssimo, mas por trás desse elogio havia uma outra intenção de Satanás, e ali Paulo não foi enganado, porque foi usado por esse dom de discernir os espíritos. E quais são as características importantes desse dom para nós terminarmos? Primeiro, esse dom é um dom que opera em conjunto com a palavra de Deus. Por quê? Porque todas as pessoas usadas desse dom expõe a verdade da palavra de Deus para desmascarar a mentira. Esse dom anda em conjunto com a palavra de Deus, porque diz a Bíblia em Hebreus 4,12 que a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e penetra a divisão da alma, juntas e medulas. Então ela é penetrante. Então a pessoa que é usada nesse dom é usado em paralelo com a palavra de Deus, fundamentado na palavra de Deus, jamais fundamentada na sua razão, jamais fundamentada no seu achismo, porque pessoas usadas nesse dom não agem por intuição, não agem por dedução, por desconfiança. Não é aquela pessoa que ouve um irmão entregar uma profecia e fala assim: eu acho que essa profecia não veio de Deus. Não, não é isso. Eu acho que essa língua estranha não é do Espírito, não é isso. A pessoa que é usada nesse dom, ele não deduz nada, ele não desconfia nada, não é intuição. Não, eu tenho uma intuição que essa irmã que é usada em profecia, não sei não, nada disso. A pessoa que é usada nesse dom, fundamentado na palavra de Deus, ele identifica a real origem certeira daquele dom, sem medo nenhum. Por quê? Porque não está deduzindo, ele não está tendo intuição, ele não está desconfiando, ele está sendo usado pelo Espírito Santo. Por isso esse dom, ele é de extrema importância nos dias de hoje, para que a igreja não seja o quê? Não seja enganada. Amém, irmãos? Tranquilo? Então, para nós terminarmos a nossa lição de hoje, de tudo que nós falamos sobre os dons de revelação, que é a primeira categoria dos dons espirituais, que são dom da palavra da sabedoria, da ciência e de discernimento do Espírito, a nossa conclusão é a seguinte: quantos problemas, escândalos e situações poderiam ser evitados se na igreja funcionasse correta e biblicamente os dons de revelação? Quantos problemas, irmãos, poderiam ser evitados? Quantos escândalos poderiam ter sido evitados se houvesse na igreja o dom da sabedoria, da palavra da ciência, do discernimento do Espírito? Muitos problemas poderiam ter sido evitados, muitos enganos poderiam ter sido evitados se na igreja houvesse pessoas usadas nesse dom. Por isso que esse estudo, esse trimestre, ele vem para motivar as nossas vidas e motivar os nossos alunos a buscarem os dons espirituais, para que a igreja seja uma igreja edificada, consolada, exortada e, acima de tudo, seja uma igreja que não vai ser enganada por falsos espíritos, enganado por falsos homens que têm aparência de piedade e espiritualidade, mas que são verdadeiros lobos devoradores. Mas para isso é preciso que a igreja seja usada nos dons espirituais. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos ficar em pé e agradecer a Deus por essa aula, essa noite, que os nossos alunos possam ser levados a se interessarem pela busca dos dons espirituais, e nós também, como professores, possamos buscar os dons espirituais, para que a igreja do Senhor, ela seja uma igreja onde os dons espirituais fluam, para que ela seja uma igreja abençoada e jamais venha a ser enganada, e que nós também, no nosso dia a dia, jamais sejamos enganados
se nós formos usados nesses dons espirituais. Vamos estar em pé, em nome do Senhor Jesus, e agradecer por esse estudo, né, maravilhoso da palavra de Deus. Grandioso Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais esse estudo, que o Senhor possa abençoar a vida de cada professor, de cada aluno, para que, ó Pai querido, a Tua palavra, ela possa ser ministrada aos corações, e que o Senhor, ó Pai, venha falar cada vez mais com a sua igreja, e que nós sejamos cada vez mais despertados, ó Pai, a buscarmos os dons espirituais, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, e que nós possamos, ó Deus, a cada dia mais, nos motivarmos a estarmos diante de Ti, para sermos usados nos dons espirituais, e assim a sua igreja não ser, ó Pai, enganada por nenhum tipo de espírito que venha da parte do adversário, ou que venha da parte do homem. Leva-nos em paz aos nossos lares, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, desde agora e para sempre, amém e amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos, a você que assistiu, que vai assistir, e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, e até semana que vem, em nome de Jesus. Trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, glória, glória e aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória e aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. O céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra, o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória e aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Música suave há de ser pra mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar.